Olá pessoal, meu nome é Kelly e vocês estão no canal de Lorenas 2. Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa linda orquídea Fernanda, tá gente? Pessoal, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu já tenho algumas peças frisadas, então eu quis fazer uma pintura legal. Então hoje a aulinha aqui vai ser mais de pintura e montagem, tá bom? Eu já tenho aqui já faz algum tempo essas pétalas frisadas da orquídea Fernanda. É esse frisador aqui. Lembrando, se você quiser estar adquirindo essas peças, só dá um oi no meu WhatsApp, que eu mando o catálogo para vocês, faço o orçamento de vocês sem compromisso, tá bom? Sou representante da empresa MFM Produções, frisadores em resina e moldes em silicone. Então, esse frisador que eu usei para frisar. Esse EVA que eu tô usando aqui, gente, é um EVA rosa bebê. Essa tinta é uma tinta PVA rosa misturada com a tinta PVA magenta, tá? Se você quiser tá fazendo essa mesma coloração. Aí eu vou pegar aqui ela e vou dar uma leve passada de leve aqui em cima, de dentro pra fora, tá bom, pessoal? Só pra fazer uma marcação ali por cima, não é pra colorir toda a pétala, tá, gente? É só pra dar uma esfumada aqui sutil na parte de cima, só pra destacar ali os risquinhos dela, né? Vou fazer isso tanto na parte da frente como na parte de trás, tá? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like agora no início do vídeo, porque ajuda bastante. Curta, comenta, compartilha. E se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, @arteslorena2oficial, tá bom? Vou fazer o mesmo processo aqui na pétala da nossa orquídea. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa aulinha aí nos comentários. Então, me respondem, pessoal, o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa pintura. Aí, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou estar pintando a parte de trás também. A minha ideia aqui é só dar umas manchadinhas, né, com esse tom mais rosado. E a parte do miolinho, eu peguei e troquei o pincel para o mais fininho. Vou estar pintando ali só a parte de cima com esse mesmo tom que a gente pintou ali as orquídeas. E vou esfumar aqui a parte de trás todinha nessa tonalidade, tá? A parte da frente só pintei ali na parte de cima, como eu mostrei pra vocês. Ó, a parte de trás eu pintei toda. Aí eu troquei de pincel e agora vou estar usando a tinta PVA amarelo ouro, pra estar pintando a parte de baixo ali da asinha e um pouquinho do comecinho ali desse corpinho, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Vou pegar a tinta de novo, vou pintar a parte de cima ali da cabecinha do nosso miolinho. E agora, gente, pra nossa estampa da nossa orquídea, eu vou estar usando a tinta de tecido púrpura, tá? Eu tô usando a parte de baixo de um pincel. No caso, esse pincel aqui é o número 6, se eu não me engano, tá? Ele tem a parte de baixo um pouquinho mais gordinha. Mas vai ficar ao seu critério, gente. A ideia aqui é fazer uma manchinha. Só que eu tava estudando uma orquídea e vi que as manchinhas, as bordas dela é meio arredondada, né? Então eu falei, então pra fazer desse jeito, tem que ser com pincel, né? Pra dar esse efeito legalzinho aqui. Aí, gente, você pode usar a sua criatividade quanto às pintinhas, né? Quanto a essas manchinhas que nós estamos fazendo com vários pinguinhos. Aí, você pode fazer uma mancha grande, faz uma mancha pequenininha, faz uma outra maior. Aí, não tem segredo, tá, pessoal? E o legal aqui é você não fazer todas iguais, né? Até porque a gente nem vai conseguir. Mas fazer todas diferentes para dar uma montagem legal, né? Uma sequência bem legal na hora que você for montar o seu galho, né? Então, dá um charme bem legal no seu galho, tá? E aqui, gente, é um joguinho de paciência, né? Você faz um lado, faz o outro. Eu fiz 7 orquídeas, né, pra esse arranjo. Eu achei que a quantidade tá excelente, tá? Então, de repente você quer fazer um galho, não tem noção de qual a quantidade. Mas eu fiz com 7 e eu gostei bastante da questão da quantidade. Esse molde aqui, gente, ele não é muito pequeno, tá? Ele tem mais ou menos uns 9 a 10 centímetros, se eu não me engano. Tá bom? Fica uma orquídea num tamanho ótimo para você fazer um arranjo padrão aí, né? Para estar vendendo seus arranjos de orquídeas, tá? Eu tenho mais outra peça frisada também, acho que se eu não me engano na cor amarela. Depois eu vou ver se eu trago mais para vocês aí, alguma coisa com essa mesma orquídea, só que é amarela. Mas aí com uma outra pintura, né? Alguma coisa que vier na minha cabeça depois. E aqui, pessoal, eu não quis pular essa parte, né? Porque realmente a aula aqui é da pintura, tá, gente? Que é relação referente à pintura mesmo, né? Muita gente perguntou como é que eu fiz essa pintura. E é um jeito bem fácil de você, né, quiser fazer,
quer algo diferente, de repente você tem um monte de orquídea já frisada, então você só vai fazer, perder um pouquinho de tempo aqui na pintura. Mas não tem segredo, tá, gente? Também não é nada assim tão que demorado, não, né? A não ser que você vai fazer 10 arranjos, né? Mas você pode ir fazendo já ir guardando, deixando reservado, depois quando você tiver um tempinho você vai montando. Aí tudo é uma questão de administrar o seu tempo, né? Eu fiz 7 e não achei que demorou tanto. A tinta de tecido, pessoal, ela demora um pouco mais para secar. Mas o legal dela é que quando ela seca, ela parece que fica um alto relevo na peça, né? E no meu caso aqui, eu vou passar elas na resina, então vai impermeabilizar, ela vai ficar bem fixa, né? Eu particularmente, eu não uso muito tinta de tecido em EVA, porque conforme você lava, parece que quando você esfrega, ele sai muito rápido. Mas como eu vou dar um banho nelas de resina, então vai segurar a tinta lá. Por isso que eu tô usando ela aqui nessa aulinha com vocês pra fazer essa estampa aqui, tá? E aí eu vou fazendo algumas pintinhas nas sépalas também, tá bom, gente? Porque o ideal aqui é você fazer na pétala e na sépala, né? Pra ficar uma orquídea padronizada e ficar legal. Mas com relação às manchas, a quantidade, gente, não tem que ficar igual, tá? Pode ficar tudo diferente, pode fazer nenhuma, fazer pequena, aí fica ao seu critério. Eu peguei a tinta PVA marrom escuro e tô usando o pincel número 00, tá? É um pincel bem fininho. Tô tirando ele aqui da embalagem para fazer os risquinhos aqui da nossa orquídea. Esse frisador, ele já marca ali certinho os risquinhos. Caso você não tenha muita habilidade de fazer, só você passar esse pincel em cima ali certinho, então os risquinhos na asinha desse labelo aqui, tá bom? Fiz de um lado, vou fazer do outro novamente, ó, como eu tô mostrando pra vocês. Não carrega muito, tá, gente? Porque o ideal aqui é ficar com os tracinhos mais delicados, né? Não traço pesado. Peguei a tinta púrpura de novo, fiz umas pintinhas ali na parte das laterais, né? Das perninhas desse labelo, tá? Só pra dar um charme mesmo, né? Pra ficar um pouco mais parecido com a nossa orquídea. Eu vou pegar aqui e vou recortar, né? Porque eu vou tirar essa perninha aqui do meio, ó. E vou deixar as duas perninhas separadas, tá? Eu quero ela dessa maneira aqui. E agora vamos para a parte da continuação aqui. Vou aquecer o meio e vou pressionar um pouquinho ali com o meu pincel, com a parte de baixo. A pétala eu aqueço só na parte de meio e pressiono com o pincel fininho ali bem no centro, tá? Só para dar um movimento mesmo. O labelo, gente, esse pequenininho, tem um outro aqui que eu esqueci de cortar e por isso que eu peguei ali o outro e tô cortando aqui pra vocês verem, tá? Aí eu vou aquecer as perninhas e vou dar uma leve encurvadinha pra frente, pra cima, né? As asinhas, mesma coisa, aquece um pouquinho e dou uma leve pressionada pra dentro. E a cabecinha desse labelo eu afundo o pincel, assim que eu aqueci, tá bom? Fica desse jeito ali. Gente, esse molde de silicone é um molde de silicone de pistilo para orquídea, tá? Ó, ele faz bastante pistilo, ajuda bastante. Nós temos disponíveis para venda também, se você quiser, de repente, adiantar, fazer os pistilos das suas orquídeas. Aqui eu fiz tudo com biscuit, tá bom? Passei cola no centro, vou colar a nossa pétala da nossa orquídea, com a parte mais aberta para cima, mais fechadinha eu coloquei para baixo, tá? Ela ficou desse jeitinho aqui. E vou colar a cabecinha ali, né, do meu labelo, bem ali em cima. E bem no centro, vou colocar o nosso pistilo, tá? Ó. Com a parte que tem um buraquinho pra baixo, tá, gente? Ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Essa massa que eu usei, gente, é uma massa aqui de EVA misturada com biscuit. É uma massa cor de rosa, rosa chiclete, tá? Então, ele ficou um rosinha bem clarinho, porque a massa era branca. Então, eu não pintei esse pistilo, eu deixei da cor mesmo que ele tá. Eu peguei uma tirinha de EVA branco e vou estar engrossando aqui o caulezinho da nossa orquídea, mas você pode estar fazendo isso com biscuit, tá? Eu queria fazer com biscuit, mas o meu biscuit ele tava muito pegajoso, né? E eu tava sem maisena pra dar um ponto dele mais firme, aí eu deixei pra lá e preferi fazer com EVA mesmo. Enrolei ali só pra dar uma leve engrossadinha. E agora, gente, esses botõezinhos, eles são de resina, tá? Que foram os que o Marcelo me mandou bem lá no começo, quando eu entrei na parceria. Eu fiz a montagem com eles, revesti eles com biscuit, tá bom? Eu já tinha pintado eles de branco ali embaixo de verde, que era o biscuit que era verde. E aqui eu vou estar pintando ele com verde folha, tá?
Esse verde folha meu, ele tá misturado com um pouquinho de amarelo no outro, tá bom, pessoal? Pintei os botãozinhos ali na parte de baixo, um pouquinho subindo, um pouquinho mais pra cima, né? E agora eu vou pegar aquela tinta PVA rosa que a gente misturou com a magenta, né? Que foi a mesma que eu usei pra pintar as minhas orquídeas. E vou dar uma leve passadinha aqui na ponta dos nossos botõezinhos, tá? Quero dar um realce aqui legal nesses botõezinhos. Esses que eu tenho é de resina, tá, pessoal? Até porque eu tinha eles, eu falei, vou usar esses botões, não vou fazer de biscuit. Mas você pode estar fazendo os seus de biscuit tranquilamente, tá bom? E fazer a quantidade que vocês quiserem. Aqui os meus botões estavam exagerados em quantidade, mas como eu já tinha feito faz tempo, né, esses galinhos, eu falei assim, tá ali, eu vou usar, né? Não vou desmanchar, não tem como desmanchar mais, senão eu vou estragar meu trabalho. E ali eu vou passando um pouquinho desse rosa nas pontas dos nossos botõezinhos, tá? Pra dar um charme ali. Ele vai ficar desse jeito aqui, como eu tô mostrando pra vocês, tá? Aí eu vim depois com a tinta PVA branco e vou tá dando uma leve esfumada em cima desse rosa. Desse que a gente acabou de passar, pra dar mais uma claridade ali na pontinha dele, tá bom? Esse aqui é alguns processos que eu quis fazer pra ficar mais bonitinho esse botão, né? Esse botão ele é um tamanho P e tem um tamanho M. E a gente também tem um molde para você fazer, se você quiser fazer em grande quantidade, né, maior. A gente tem um molde para venda também, tá? Se você quiser conhecer esse botãozinho, né, que é um moldezinho que faz os dois tamanhos P e M. Mas se você quiser fazer um molde, o botãozinho realista, aí a gente tem também um molde para você fazer os botõezinhos da orquídea bem realista, tá? Aí eu tô passando ali, ó, o branquinho por cima, né? Ele vai ficar desse jeito aqui, hein? Vamos para outra etapa, tá bom, pessoal? Ele ainda não tá pronto o nosso botãozinho. Ele não tá do jeito que eu quero ainda. Aí eu vim com a tinta acrílica neon verde. Eu peguei um potinho, coloquei um pouquinho só de água. Vou molhar o meu pincel, mesmo que eu já tava com rosa, com branco que eu usei, tá? Passei na água ali e no verde. E vou estar passando por esse galinho de orquídea, tá bom? Como eu tô mostrando pra vocês. Eu tô molhando ele bem pouquinho na água, pra ele dar uma leve misturada aqui nesse galinho dessa orquídea, pra ficar meio rosadinho, né? Porque até o pincel que eu usei mesmo pra passar o rosa é esse daqui. Então, vou aproveitar a sujeirinha que tava no pincel e mudar um pouquinho ali a tonalidade. Aí, eu venho puxando ali pra cima, gente, nos botõezinhos, tá? Como a tinta tava meio úmida, então ela vai dar uma mescladinha, fica bem legal. Ó, com o meu pincel molhado e no verde, né? Passo ali no verde que vocês não tá vendo, mas eu tô passando no verde neon e passo um pouquinho na água. Quando eu passo na água, que ele já tá sujo com verde neon. Aí eu venho mesclando ali, passando, né, por todo esse botãozinho pra aquele verde mesclar com o meu rosa ali. E não ficar aquele risco ali, né? Então, acho que fica legal quando você faz isso, fica mais natural. Aí você vai fazer em todos os seus botõezinhos, tá, gente? Aqui só foi uma ideia que eu tive de pintar, mas é que se você tem esse já seu... Ah, não, Kelly, eu gosto de pintar já todo de verdinho, verde oliva, verde pistache, sei lá. Aí fica ao seu critério. Eu, geralmente, gente, eu já acostumei, eu sempre gosto de dar uma tonalidade da orquídea no botão, né? Eu tenho mais dificuldade de deixar o botão todo verde. Geralmente, eu sempre gosto de dar um toquezinho ali, mais ou menos da cor da orquídea. Aqui, gente, eu tô com uma resina acrílica à base de água, tá? E vou tá passando a minha orquídea ali dentro, né? Pra impermeabilizar ela. Eu passei só a parte da orquídea mesmo, o galinho eu não passei, porque eu vou pintar ele depois, conforme eu for montar o galho aqui, tá? Aí eu vou passar as orquídeas e vou passar os meus botõezinhos também, né? Pra ele ficar todo protegido, bonitinho. Aí é só você deixar secar, gente. Essa resina, ela é super fácil de usar, né? É diluída à base de água, ela não tem muito cheiro e ela rende pra caramba, tá bom? Mas sempre eu falo pra vocês, gente, eu compro aqui em casa de gesso, em casa de textura em parede, então não tem uma marca, tá? Mas você pode procurar resina acrílica à base de água aí, né, nas redes sociais, no Mercado Livre, no Google, que você vai achar de outras marcas, tá bom? Peguei meu botãozinho de orquídea, tô prendendo ali com o meu fio, né, esse aqui, que era um fio antigo de luz, né, que ele é bem duro. E vou prender aqui meu botão, tá? Eu gosto de fazer essa montagem com a fita crepe, porque a fita crepe, ela te dá bastante segurança na hora de montar. Detalhe aqui, gente, ó.
Se você for fazer o seu galho de orquídea para cima, lembre-se de colocar as pernas da sua orquídea para baixo, tá? Ó, tá vendo? Mas no meu caso, eu vou colocar o galho de orquídea de lado, ou seja, caindo para frente. Então aí, na hora de você montar, você vai colocar as perninhas da orquídea para cima. Então aqui ela vai ficar de cabeça para baixo para você, tá bom? Mas porque o meu galho vai ser deitado, tá, gente? Se fosse o galho ia ficar, se fosse para cima, eu ia inverter ali. Só para dar esse toque aqui, porque sempre as pessoas montam errado. Não adianta, tá bom? Não consegue entender na hora de assimilar. Na hora que você for montar o seu galho, você tem que pensar. O meu galho vai ficar para cima ou ele vai ficar para baixo? Não, se ele ficar para cima, as pernas ficam para baixo. Se ele ficar para baixo, as pernas ficam para cima. É sempre o contrário. Então, eu sempre gosto de estar falando aqui, né? E lembre-se, né, pessoal, se você quer montar um galho de orquídea, procura se basear em galhos naturais, tá bom, gente? Vai montar o seu galho de orquídea? Galhos naturais. Não baseie a montagem dos teus galhos em galhos artificiais, porque os galhos artificiais, toda vez que eles estiverem para cima, eles vão estar todas as orquídeas de cabeça para baixo. Porque os galhos foram feitos, esses artificiais foram feitos para deixar aquela orquídea caída, né? Pendente. Então, quando as pessoas colocam para cima, elas ficam todas de cabeça para baixo, sim, tá bom? E aqui eu vou prendendo elas, tá? Vou fazendo uma carreirinha. Coloquei uma no meio, coloco uma de um lado, outra do outro, e venho descendo, tá? Todas com as pernas para cima, né? Porque, como eu já falei, o galho vai ficar deitado, não vai ficar em pé. E eu vou prendendo com a fita crepe, tá? Até porque essa fita prende bastante, eu já aproveito para prender. E também já para dar uma engrossada um pouco mais no meu galho aqui de orquídea, né? No meu galho para ele ficar mais grossinho, não ficar tão fino, né? E eu tô doida pra saber, gente, o que vocês acharam. Então, vocês comentem bastante aí, porque eu fiz bem caprichadinha essa aulinha, espero que vocês estejam gostando, tá bom? E vocês viram que é bem facinho, né, gente? Não tem segredo, tá? Aqui eu fiz um galho só, mas se você quiser, você pode fazer 2, aí fica ao seu critério. E ali eu tô vindo com a fita crepe, tô engrossando mais. E olha, gente, que coisinha mais fofa que ficou esse galho. Gente, fiquei apaixonada na minha orquídea. Achei que ela ficou muito meiguinha. Olha, ali eu já tô arrumando, tá? Eu gosto de colocar e já ir arrumando pra me ter uma noção, né? De como elas vão ficar ali direitinho. Mas aí você pode arrumar depois, tá? É que eu gosto de já ir arrumando pra ter uma noção exata ali de como ela vai ficar. Gente, a folha da orquídea, eu usei a folha da orquídea P e a folha da orquídea M, tá? Essa folha aqui eu já tinha feito, já tenho ela feita guardada, então eu só vou colocar aqui no meu arranjo. Mas eu fiz a pintura com verde musgo e passei um verde neon bem no meio, só pra dar uma claridade, tá bom? E depois passei na resina, só foi isso, tá, pessoal? E, lógico, né, se você, gostou dessa aulinha, eu quero essa orquídea, eu quero esse frisador, eu quero folha, eu quero botão, manda no meu WhatsApp que eu mando o catálogo pra vocês, faço o orçamento de vocês sem compromisso, tá? Ó, aqui eu vou estar dando acabamento com a fita floral, tá, pessoal? Aí eu já passei a fita floral nela toda, como eu tô mostrando pra vocês. Passei até o final e ali eu já peguei o meu galinho de folhas, né? Eu coloquei 2 folhas P e 4 folhas M, tá? Aqui já é uma raiz de biscuit que eu já tinha feito faz tempo. Eu tô devendo gravar uma aulinha dessa, tá, gente? Porque faz tempo que uma moça me pediu e eu não gravei. Na realidade, eu gravei, mas eu não sei o que aconteceu. Eu perdi o vídeo, achando que eu tinha editado e publicado, mas não, eu perdi e apaguei sem querer. Mas eu prometo que eu vou fazer essa gravação dessa aulinha ainda, dessa orquídea, dessa raiz, né? Pra deixar salva aqui no canal pra vocês. Eu peguei 2 raízes e vou prender ali na parte da frente dessa folha, tá? Gente, me perdoe a voz de dragão, né? Faz algumas semanas que eu tô com a garganta meia... Chega de noite, minha garganta fica bem irritada, eu fico tossindo muito. E eu fico com essa voz meia rouca, né? Parecendo um pato rouco. E aqui eu prendi com a fita crepe e dei o acabamento aqui com a fita floral. Gente, ficou linda essa folha, eu tô apaixonada por ela. E se vocês vissem o brilho real que ela tá, que tá muito, muito bonita.
Aí eu coloco ali mais ou menos a distância que eu quero, né, pra mim ter uma noção. E vou prender ali um pouco mais abaixo com a fita crepe, tá, gente? E geralmente eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais fácil na hora de você colocar no teu vaso, né? Aí aqui, pessoal, antes de eu colocar no vaso, eu quero pintar ali o galinho de trás, que eu tinha esquecido, né? Então, eu peguei o verde folha, passei um pouquinho de água, né, pra ficar bem aguada. E pra dar uma leve coloração nesses galinhos da orquídea ali atrás. Eu não vou até a ponta, tá, gente? Eu vou ali um pouco mais da metade do galho. Só pra dar uma tonalidade verde, pra não ficar esse rosa, esse branco tão branco, tá bom? E ela vai ficar desse jeito aqui, mais delicada. Peguei esse vasinho, coloquei uma caixa de leite ali cortada. E vou preencher. Esse vasinho aqui, ele é maravilhoso para colocar orquídea, eu gosto muito desse vaso. Quem acompanha aqui o canal viu, né, quando eu fiz o vídeo dos recebidos dele, muita gente quis comprar essa cor, né? Essa cor tava muito linda, a cor púrpura, né? Eu comprei lá no shopping. Mas a minha amiga Ed Arts, que tem um canal aqui no YouTube, Ed Arts, ela ensina a fazer esse vasinho com gesso. Você pode comprar esse vaso de plástico e usar ele como um molde, tá, gente? Então, se você quer aprender, lá no canal da minha amiga de artes, ela ensina a fazer. Eu ainda não testei, né, porque aqui só chove nessa terra. Mas assim que o tempo se firmar, abrir um sol, eu vou testar a ideia da Edisângela, que ela fez o vídeo e eu amei. Ali, pessoal, eu vou prendendo com papel, né, pra ficar bem firme esse meu quadradinho ali de caixa de leite. E vou preencher com gesso só nesse quadrado, tá, pessoal? Geralmente eu faço assim a montagem desse vaso, ó. Coloco bastante gesso ali, o gesso tá bem consistente, né? Ó, coloquei ele ali. Vejo se não tá tudo certo, eu dou uma batidinha pro gesso ficar mais uniforme. E venho colocar o meu galho de orquídea bem no meio aqui, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Depois, passei cola por cima e coloquei um musgo, tá, gente? E esse foi o resultado final da nossa orquídea. Gente, um detalhe. Depois eu fui e coloquei as sementinhas da orquídea bem ali no meio, tá bom? Se você reparar aqui, elas estão com as sementinhas. Essa sementinha eu não gravei, não mostrei, porque eu já tenho aqui no canal da Orquídea Jaqueline, ensinei fazendo essa sementinha do meio com EVA, tá bom? Então aqui, gente, ficou esse resultado maravilhoso. Eu amei essa orquídea, olha que charmosa que ela ficou. Vocês me contam o que vocês acharam, porque eu achei maravilhoso. Aqui é a parte de trás, né? Porque as pessoas sempre gostam de ter uma noção, né? De ver a parte de trás. Mas eu tô apaixonada, gente. A gente ficou muito bonita. Ficou bem delicada essa cor, né? Eu gostei muito da combinação. Eu espero também que vocês tenham gostado. Olha a minha folha, gente. Que folha maravilhosa, né? E essas peças foram as peças da empresa MFM Produções. Quer adquirir? Manda aí no meu WhatsApp. Beijos! E aqui, gente, é o frisador da nossa orquídea Fernanda M, tá? A folha da orquídea P, como eu mostrei pra vocês, a folha da orquídea M, que nós usamos aqui no vídeo. Também o molde do pistilo da orquídea, que é esse daqui, pra você fazer o pistilo. E aqui o molde pra você fazer os botões P e M, mas também nós temos esse aqui da orquídea realista, tá bom?